De volta com o nosso programa Tudo Posso e nós vamos falar de um assunto muito importante. Quanto maior o desperdício de energia, maior é o preço que você e o meio ambiente pagam por ela. Ao usar a energia elétrica de maneira correta, você economiza na conta de luz e ainda ajuda o país a preservar suas reservas ecológicas e, consequentemente, a vida do planeta. No programa de hoje, nós estamos recebendo o diretor de obras, Cristiano Costa, que vai dar dicas inteligentes para economizar energia. Tudo bem? Como Tudo vai? bom? Prazer receber. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui e Obrigado. falar sobre economia de energia para todos os telespectadores. Cristiano, antes das dicas, né, o seu trabalho consiste em quê? Né? O que você faz no dia a dia? Como que é a sua atuação? A nossa empresa ela trabalha com desde pequenos reparos, né, até grandes reformas. Então, nós estamos aptos a fazer qualquer tipo de serviço na sua residência, na sua empresa, em qualquer lugar, de uma forma geral, né? Desde trocar uma lâmpada até trocar toda a fiação elétrica para adequar para a fiação mais moderna. Então vocês são especialistas no assunto. Exatamente. Porque hoje tem aquela moda, né, do faça você mesmo, né? E aí é muito simples o pessoal ir para Faça o gato você mesmo. Faça o gato você mesmo. O pessoal vai para Santa Efigênia aqui em São Paulo, né? A rua dos materiais elétricos, o paraíso eletrônico ali, compra metros e metros de fiação, compra energia. Eu não vou gastar com ninguém, eu mesmo vou fazer, né? E aí mora o perigo também, né, Isso a gente vê muito. Inclusive, eu estou fazendo um apartamento agora que aconteceu justamente isso. Você vê muitas emendas de fios, né? E essas emendas, elas também são vilãs na hora de consumo de energia. Por quê? Porque elas gastam mais, quanto fazem mais gastar emenda mais? que você tem, ela aumenta o consumo ali, né? Ela é uma resistência a mais no caminho da energia. E isso, obviamente, aumenta o consumo de energia também. Aí a pessoa não usa o fio indicado para aquele tipo de luz, de lâmpada ou de aparelho eletrônico. Exatamente. É assim, o consumo de energia ele está baseado em 3 grandes pilares, né? Os hábitos de consumo das pessoas, né? Os equipamentos que as pessoas utilizam dentro da casa delas e as instalações elétricas. Tá? Então, em relação aos hábitos de consumo, que é o mais fácil de a gente fazer essa redução dentro de casa, obviamente. Então, a luz, não deixar a luz acesa. Então, a gente pode ir lá apagar a luz. Ou também, a gente tem aqueles timers, né? Que você entra no ambiente, a luz acende, quando você sai... Sensor, né? Exatamente, um sensor, que aí depois que você sai, a luz apaga. Esse seria uma forma. Outra forma é tentar procurar utilizar o máximo possível a luz natural. Né? Então, a gente tem sol aqui a maior parte do dia, somos um país tropical, então, por exemplo, a área da leitura ser próximo a um local onde tem luz natural, que você não precisa acender uma lâmpada. Em relação à geladeira, né? A gente tem a mania de abrir a geladeira e ficar namorando lá o alimento, pensar o que você vai pegar. Então, você fica minutos ali e depois você fecha a geladeira. Então, o ideal é você pensar antes, o que você vai pegar para depois... Às vezes, quando você faz compras... E aí você está guardando as coisas e daí você deixa a geladeira aberta. Várias vezes eu me peguei fazendo isso. Exatamente, para carregar a geladeira, né? Outra coisa, nas prateleiras da geladeira, principalmente nossa avó, né? Você via na casa da avó aquele plástico para proteger, uma toalhinha para proteger. Isso diminui a eficiência energética do equipamento. Jura? E, obviamente, aumenta o consumo também. Eu adoro aquelas toalhinhas, adoro! Tipo de rendinha, assim. Isso adoro, de branquinha, plástico, de né? plástico. Adoro. Exatamente. Eu tenho que tirar, então? O ideal é que não se utilize, né? Porque ela é uma barreira que a refrigeração, ela se dá pela circulação do ar dentro da geladeira. E ali ela cria uma barreira que dificulta essa circulação. Mas nesse caso, Cristiano, tem alguns refrigeradores, algumas geladeiras, elas não têm aquela grade, elas têm um vidro ou um acrílico. E aí não vai circular Ainda também. assim, se você reparar atrás dela, ela sempre tem uma área ali que é vazada, né? Ou na lateral ou na frente. Então, ela tem essa circulação obrigatória. Tá certo. Em relação ao ar-condicionado também, né? O ar-condicionado é um dos maiores vilões no consumo de energia. Sabe que esse final de ano, eu estava assistindo algumas reportagens, eu sei que muita gente aposentou o ar-condicionado, voltou para a loja, comprou
comprou lá 3, ventilador. 4 ventiladores, Ventilador, justamente para diminuir o consumo de energia. Exatamente. O ar-condicionado, ele já é um equipamento que, por natureza, ele consome muito e obviamente, o hábito que a gente tem também. Então, a gente vai sair de uma sala que está com ar-condicionado, poucas pessoas vão lá e desligam, né? E aí você deixa o ar aberta, e deixa a porta aberta. Então, aberta. você perde toda aquela refrigeração que já tem, então o ar tem que trabalhar mais para voltar àquela temperatura que você programou. Então, ali ele perde muito também. E outra coisa é a manutenção em si do ar-condicionado, os filtros. Então, se o filtro do ar-condicionado está sujo, a eficiência energética dele diminui também. Manutenção que muita gente não faz. É muito comum você ver filtros ali que passam anos sem ser limpos. E aí a pessoa pode pegar bactéria, pode pegar... Né? Além de outros problemas que pode vir a causar, como problemas de saúde. Exatamente isso. Cristiano, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, a gente tem prédios, edifícios muito antigos, né? Naturalmente, a fiação aí foi feita há 40, 50 anos, até mais que isso, né? E hoje a gente tem uma modernização dos equipamentos, dos aparelhos eletrônicos. Como que a gente pesa essa relação? Prédios antigos, fiação muito antiga e os novos equipamentos. O consumo de energia é maior também em função disso? Sim. O ideal é que você chame uma empresa adequada para fazer um estudo de todas as suas instalações elétricas, que vai desde o quadro de disjuntor até toda a fiação, e fazer uma avaliação de quão obsoleto esse material já está e se realmente necessita a troca de acordo com os equipamentos que você utiliza. Porque essa fiação, esse quadro de disjuntor, ele foi projetado para 40 anos atrás, para os equipamentos que nós tínhamos há 40 anos atrás. E, obviamente, isso mudou, né? Então, é importante que se faça uma adequação, tanto no quadro de disjuntor quanto na fiação elétrica e, obviamente, essa adequação ela vai gerar uma queda de consumo acentuada. Ali você mas consegue... isso deve ser observado dentro do meu apartamento ou no condomínio como um todo? A gente pode partir do menor para o maior. Então, cabe a nós, dentro da nossa casa, ir lá e verificar, e fazer essa verificação. Bem como o condomínio também. Então, as pessoas que influenciam ali nas decisões do condomínio, né? O síndico, o subsíndico, o secretário, são pessoas que devem estar olhando para isso em todos os prédios, principalmente com mais de 20 anos, né? Porque essa tecnologia, ela mudou muito de um tempo para cá, né? Há 30 anos atrás, os fios eram rígidos. Hoje em dia, os cabos são flexíveis, a prova de chama. Então, tem uma série de evoluções tecnológicas que a gente tem que... Então, essa dica não vale só para São Paulo, já que ele falou 20 anos aí, né? Vale Brasil afora, inteiro, com certeza, né? Se você mora num prédio, num condomínio aí, fique Ou uma atento a isso, casa converse antiga, com o síndico. né? Casa também é importante em relação a isso, Exatamente. né? Agora vamos voltar um pouquinho, os vilões. A gente estava falando da geladeira, vilões de conta alta, né? Geladeira, ar-condicionado, o que mais? Computador. Que resistência elétrica. Computador, Não, todo mundo fica em dúvida. Computador televisão, esses equipamentos eles são de baixo consumo. Micro-ondas, ele tem um consumo alto. O ar-condicionado, ele tem um consumo alto. Qual mais equipamento que a gente Chuveiro. pode... O chuveiro elétrico também tem um consumo alto. Então, esses são os que têm maior relação de consumo. O importante é quando a gente vai adquirir um equipamento novo, a gente tem esse selo aqui, né? Então, esse selo, ele é o selo da Procel, que é um programa de controle de consumo de energia. Quem passa em frente dos grandes magazines ali, né? Vai namorar as geladeiras. É muito comum encontrar na porta da geladeira esse adesivão ali, né? E ele tem em todos os equipamentos, né? Então, o que é importante a gente enxergar nele, principalmente é essa letrinha aqui, que essa letrinha, ela indica, ela vai da A a G. Então, ela indica a relação de consumo, de eficiência de consumo do equipamento. Então, quando ele é letra A, ele é um equipamento que é o que a gente deve procurar. Quando é letra G, esse a gente tem que evitar. E aí, outra coisa que é super importante é o adesivo do Inmetro nele, né? Porque esse adesivo, esse selo, qualquer um pode produzir e colocar no equipamento. Mas só com o adesivo do Inmetro é que a gente sabe que esse equipamento está sendo aferido
pelo Inmetro, eles fazem uma amostragem de todos os equipamentos E é um que equipamento tem. de qualidade, Exatamente. Então, aqui você pode confiar. Então, isso é o que é mais importante. E aqui também, ele diz qual que é o consumo de energia que esse produto vai ter. Então, previamente, antes de você comprar o equipamento, você já sabe quanto de energia aquele equipamento vai consumir de você. Tá, então você tem todas as informações, depois não pode reclamar, basta né? só você procurar. Tá. Tem um índice de consumo de energia, um número, por exemplo, que é o mínimo, o máximo, que a gente deve ficar atento, Cristiano? Não necessariamente. O mais importante mesmo é procurar essa A letra. relação Essa de relação da eficiência. letra, perfeitamente, então. E aí outra coisa que é muito importante é em relação às lâmpadas, né? Então, dos últimos anos para cá, as lâmpadas elas tiveram uma evolução muito grande, né? Então, a gente foi criado com essa lâmpada aqui. Que essa é aquela lâmpada que a gente chama lâmpada quente, que ela tem um filamento, que a energia passa por esse filamento, aquece, tem um gás aqui dentro que gera luz pra gente. Essa lâmpada foi aposentada em 2015, não foi isso? Exatamente. Então, isso Lá em casa 2015, não foi aposentada ainda, Ainda não, Maria. Ainda tá lá. 2015 aqui no Brasil, na Europa e outros países do mundo, já há muitos anos eles já aboliram a fabricação dessas lâmpadas. Mas por quê? Essa gasta mais? Essa é a que gasta mais. Na relação... Como que essa chama daqui- essa lâmpada? Essa daqui é a lâmpada de filamento, né? Aquela lâmpada quente. Chama que a de gente filamento, tá. Aí, dessa daqui, a gente evoluiu para essa lâmpada aqui. Então, há 4, 5 anos, nós já estamos um pouco mais familiarizados com essa lâmpada. Essa é uma lâmpada eletrônica. Então, ela usa a fonte elétrica, mas ela gera luz de uma outra forma, de uma forma eletrônica. Então, o consumo dela, em relação a essa daqui, é 4 vezes menor. Nossa, 4 vezes? 4 vezes menor. Então, ela já ajuda bastante Por na isso que redução queima do lá consumo. em casa toda hora. Essas queimam. lâmpadas... Não, a Isso. primeira. Essa primeira daqui, queima a bastante. duração dela, ela é bem menor do que essa daqui. Eu não sei dizer exatamente a relação de cada uma delas em relação à hora. E aí, a terceira evolução, a terceira geração, são essas lâmpadas aqui, são as lâmpadas de LED. Então, essas lâmpadas, elas são mais caras hoje, né? A tecnologia é nova, então ela ainda está um valor um pouquinho mais Quanto alto. custa, mais ou menos? Em torno de R$20, enquanto dessa daqui você vai custar R$2. A relação muito mais cara. realmente é bem mais Mas, cara. ao longo do tempo, ela se paga. Então, essa lâmpada aqui, ela chega a durar 10 mil horas. Isso Ou quer seja, dizer... Você vai colocar lá na tua casa, você vai trocar a lâmpada daqui 10 anos. E aí o consumo de energia vai diminuir substancialmente 10 vezes mais do que isso aqui. Não. Então, essa lâmpada consome 10 vezes menos do que essa daqui. O bolso e o meio ambiente agradecem, sem dúvida alguma, né, Cristiano? Exatamente. mas Então, às vezes a pessoa... Não... E se a pessoa não pode pagar essa de R$20? Que ela essa faz? daqui é uma boa solução. Tá. E ela tem um preço bem razoável. Qual é o preço, mais ou menos? Em torno de R$7. Ah, tá Ela bom. tem um preço razoável e tem uma longevidade boa também. Então, é uma lâmpada que dura bastante e ela já ajuda bastante na Já que redução nós do estamos consumo. falando sobre lâmpada, quando a gente chega lá no mercado, na loja, para comprar uma lâmpada como essa, a gente vê lá a diferença de watts. Como que eu calculo em relação ao espaço que eu estou utilizando essa lâmpada? A mesma relação que a gente faz no consumo. Então, se essa lâmpada aqui é de 60 watts, essa daqui vai ser divide por 4, 15 watts. E essa lâmpada aqui você divide por 10, 6 watts. Então, se você vai procurar lá para comprar na sua casa e quer substituir as lâmpadas que você tem, são as halógenas, né? Que é a lâmpada quente, por uma lâmpada de LED, se eu estou no meu ambiente com uma lâmpada de 100 watts, eu vou procurar uma lâmpada de LED de 10 watts, ela vai gerar a mesma iluminação que você teria. O tamanho do ambiente influencia, porque o banheiro, por exemplo, é menor. Exatamente. Eu preciso de uma quantidade de watts menor, naturalmente. Exatamente. O quarto é maior. Às vezes um abajur, né? Isso. E outra forma também, até dessa relação de luz, né? Você tem aqueles dimmers, né? Que é aquele controle que você tem para regular a luz, né? Mais forte, mais fraca, que também influencia no consumo e dá uma diferencial no ambiente, né? Então, você consegue deixar ela um pouquinho mais baixa ou um pouquinho mais forte, dependendo da sua necessidade ali. Eu tenho algumas dicas aqui e eu queria que você falasse sobre isso. Ó, pintar os ambientes de cor clara, especialmente os tetos, que refletem e espalham a luz para todo o ambiente. Isso ajuda? Ajuda, com certeza. Um ambiente que é mais claro, né, que o teto é pintado de branco, por exemplo, você coloca a lâmpada lá, ele reflete, né, em toda a área do ambiente e isso
você necessitaria de uma quantidade menor de watts para iluminar aquele ambiente. Então, uma lâmpada menor, ela influenciaria ali. Mantenha os lustres e globos transparentes bem limpos, assim não vai gastar energia à toa. Da mesma forma, isso é bem menos, né? Porque o fato de o globo estar sujo não quer dizer que ele vai gastar mais, tá? Então, isso, a única diferença é que vai iluminar menos. E aí, na teoria, você vai querer colocar uma lâmpada a mais ali para iluminar o ambiente. Então, essa seria a relação. Não é porque ele está sujo que está gastando mais, o globo ou o lustre, né? Ô, Cristiano, lá em casa, quando eu desligo a TV, fica uma luzinha vermelha Fica. lá na televisão. O mesmo acontece com outros aparelhos eletrônicos, né? É o chamado stand-by. Isso consome energia? Consome energia, obviamente que numa relação muito menor de quando a TV ou o aparelho está ligado, mas tem um consumo. Então, esse stand-by, a gente pode usar quando você está no seu dia a dia. Mas, por exemplo, uma dica, quando você vai viajar, o ideal é que você tire todos os equipamentos da tomada e deixa ele completamente desligado, porque ainda assim, ele lá na tomada, desligado, mas com a luzinha vermelha, ele está consumindo pouco, mas está consumindo energia. Você falou sobre o micro-ondas, que é um dos grandes vilões aí, né? O micro-ondas mesmo lá em casa, pelo menos, eu só coloco na tomada quando eu estou usando, né? Desliguei o micro-ondas, eu tiro da tomada. Isso são hábitos que são bons. Não fica nem o reloginho funcionando lá. E não influencia na performance do equipamento. Então, todos esses pequenos hábitos, eles ajudam na relação de consumo, né? Na diminuição do consumo. E são importantes. Tem pessoas que não se dão ao trabalho de ficar colocando e tirando da tomada a todo momento. Mas, por exemplo, eu na minha casa, TV, computador, videocassete, essas coisas, DVD, a gente tem um no break, que você tem um botão ali que você pode ligar e desligar todos os equipamentos na mesma hora, né? Então, você tem todos os equipamentos conectados ali, nesse no break, e quando você precisa, vai viajar, você desliga aquele botão, você interrompe a energia que vai para aqueles aparelhos e, obviamente, você diminui o seu consumo de energia também. Então, falando em aparelho, se você coloca uma geladeira do lado do micro-ondas, do lado do fogão, do lado de tudo junto, isso é prejudicial? De uma certa forma, sim, principalmente a geladeira e o fogão. Porque o fogão gera calor e a geladeira gera frio, né? Então, eles não são compatíveis. Então, se você coloca uma geladeira do lado de um fogão e acende o forno do fogão lá por 4 horas de tempo. Então, essa transferência de calor para a geladeira, de uma certa forma, ela influencia na performance da geladeira. Então, o ideal é que tenha uma distância ali na cozinha entre um e outro. Exatamente. Da mesma forma, né? Eu tirei uma panela quente do fogão, né? Um arroz, por exemplo. Fiz o arroz lá, não consumi todo aquele arroz na panela. A panela está quente ainda, o arroz está quente, eu vou para a geladeira. Isso é uma coisa que deve se evitar. Deve se evitar, então. Muito. Espere esfriar, baixa a temperatura, é isso? Espere esfriar por completo para colocar dentro da geladeira. É a mesma história do ar-condicionado quando a gente abre a porta, né? Você perde todo o calor. A mesma coisa, a geladeira ela tem uma temperatura interna, que gira em torno de 18 graus. Se você coloca lá uma panela aquecida, aquele calor ele vai ser transmitido para dentro da geladeira. E aí a geladeira ela vai ter que trabalhar mais. Vai ter que trabalhar mais. Exatamente, para conseguir recuperar aquela temperatura que é a normal dela. E, obviamente, ali você está tendo uma relação de consumo um pouco maior nesse período. Eu acho que o grande problema para quem tem criança, né? Eu que tenho criança em casa e adolescente, você deve ver muito isso, né? Porque eles não apagam a luz. Né? Teve uma época que eu fiz uma experiência lá em casa que eu falei assim, agora você é fiscal da luz. Então, quanto mais... Se ela apagasse a luz todos os dias, minha filha no caso, né? Se apagasse todas as luzes o tempo todo, ela ia ganhar R$1 por dia. E aí funcionou, mas depois esqueceu do fiscal da luz. Então, não funcionou direito. Você tem alguma dica para dar para adolescente, assim? Olha, é ficar no pé mesmo. Eu acho que... E tanto, não só o adolescente, porque quando uma pessoa... Eu acho que a maior dica é justamente isso. Você eleger o fiscal da casa. Então, aquela pessoa vai ser a responsável por dar as informações para as outras. Olha, você foi até seu quarto e deixou a luz acesa. Você ficou na geladeira 10 minutos para escolher qual danoninho que você ia pegar. Entendeu? Então, se você tem uma pessoa ali que seja o chato da casa, né?
isso vai fazer a diferença. Acho que essa é a maior dica, né? Eu lembro, há um tempo atrás, né, em relação ao chuveiro, né? Porque não existia hoje, como a gente tem chuveiro a gás, né? Todos os chuveiros eram elétricos. E aí, meu pai vinha lá na porta, cada 5 minutos... Sai daí, sai! Tá na hora, vamos embora, né? Tá muito verdade. tempo no chuveiro. Então, tem que ter uma pessoa que esteja mais atenta a isso. E aí, essa pessoa, ela vai refazer os hábitos da casa, né? E isso, em pouco tempo, a gente começa a assimilar essa informação e aí já se torna automático. Você sair do quarto e apagar a luz, você não ficar tanto tempo na frente da geladeira e aí gira um círculo virtuoso que no final do mês ali você vai ver a diferença, com certeza. Eu acho que dos aparelhos eletrônicos, a gente só não falou de máquina de lavar e ferro de passar, né? Mas acho que a dica seria acumular roupa, acumular peças para poder utilizar. Seria isso? Exatamente. A máquina de lavar é isso, né? Porque o que acontece, não dá para você juntar 4 peças e bater um ciclo inteiro da máquina, né? Então, isso é super importante, né? Procurar juntar o maior número possível de peças de roupa e bater ali. E o ferro de passar, infelizmente, não tem como fazer. Você tem que passar a roupa, né? Ele é um vilão, né? E é consumo consciente. Normalmente, a pessoa que está ali passando, tentar fazer tudo de uma vez só, né? Porque às vezes acontece... aí você começa a passar a roupa, tá vendo a novela, aí fica lá, aí põe ferro, aí toma o café. Vai pro WhatsApp! Aí quando você vê, o ferro tá ligado lá, meia hora sem passar nenhuma peça, né? Então, isso é uma coisa que é importante. Então, vamos lá, vamos passar a roupa? Foco naquilo que está fazendo. Vai, passa todas as peças. Ou, se precisar deixar ali por algum instante, desliga o ferro, faz o que tem que fazer, depois retorna e liga novamente. Perfeito. Cristiano, muito obrigada, né, pelas valeu. informações. São Imagina, informações foi um tão prazer. importantes para a gente, para dona de casa, pro homem Pro de casa, consumidor, pro de forma consumidor, geral, né? exatamente. A Muito conta bom. de energia elétrica dobrou em 2015, né, gente? Vamos Exatamente. lembrar disso também, né? Então, esses hábitos, além E de pra todo fazer mundo. bem para o meio ambiente, né, faz bem para o nosso bolso também, sem dúvida. Exatamente. Cristiano, obrigado, Foi um então. prazer, Valeu. foi um prazer. Estamos à disposição. Bom, nós vamos Obrigado. fazer um intervalo, gente. Na sequência tem o nosso quadro Homem Sem Tabus. Hoje a gente vai falar sobre o sono, né? O sono é um dos fatores mais importantes de nossa vida. Aí que se compara alimentação, exercício físico, ingestão de água. No próximo bloco, então, os nossos parceiros estarão com a gente aqui para esclarecer se é mito ou verdade que dormir emagrece. Será que emagrece? Será Eu vou que ficar o dia emagrece, inteiro, eu não vejo gente? mais no programa, eu vou ficar só dormindo. A gente já confere, a gente já volta.